E o relato de hoje é: visitei o nosso lar? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, viajantes desses, planos e outros, planos e planetas. Estamos de novo aqui no canal Divã Projetivo. Eu, Adriana Miranda, junto com o Fernando Picelli e a Lu Prado. Tô fazendo assim, porque eu nunca sei a direção. E o relato de hoje é: visitei o nosso lar? Vamos lá para a leitura? Olá, pessoal. Então vamos lá para mais uma leitura e análise do nosso relato de hoje, Visita ao Nosso Lar. Vou contar para vocês um relato de projeção meio nosso lar que eu tive. Por isso, achei meio estranho. Bom, despertei já nesse lugar. Não acompanhei a saída do corpo. Estava em um gramado lindo e bem cuidado, e havia várias pessoas estudando em círculos, vestidas de branco. Eu pude então me ver. Meu amigo espiritual me fez entender que eu estava no passado, em um período entre vidas. Eu me vi em um dos círculos e naquele momento estava falando com várias pessoas, prestando atenção. Não havia professor naquela hora e estávamos conversando sobre a necessidade de crescer espiritualmente na vida, na Terra também. Estávamos nos comprometendo, como em um pacto, a estudar aqui também, a não parar. Era tipo um curso que a gente estava fazendo. Estávamos de pé. Posso descrever muito bem a cena. De repente, aquela cena mudou. Eu já estava em outro ponto daquele mesmo lugar, em frente a uma construção que me lembrava o Museu de Arte Contemporânea, em Niterói. Dessa vez, havia um casal com um aspecto de 20 anos, mais ou menos. Eles estavam se despedindo. Não consegui ver o rosto da moça. O rapaz era branco, de cabelos pretos, e estavam indo embora para a terra. Pareciam familiares para mim, mas não os reconheci. Ele iria mais tarde e não demoraria. Estavam felizes e tristes ao mesmo tempo. E aquela emoção de saudade começou a tomar conta de mim. Senti um baita nó na garganta. Então, me explicaram que eles não iriam viver juntos, porém, haveria uma chance de se reencontrarem. Mas se isso acontecesse como planejado, já seria tarde. E teriam que optar entre o egoísmo e o amor? Não entendi nada. Fiquei sem entender, pois meu amigo não quis me responder e me disse que eu não estava preparada para saber. Então, minha energia ficou muito densa e um sentimento de tristeza e revolta tomou conta de mim e me fez retornar ao corpo. Acordei em um EV e com forte taquicardia, meio querendo chorar. Muito legal. O que você achou, Fê? Então, mais um relato muito legal, né? Que ela traz aqui pra gente. Ela está falando aqui de uma experiência que ela é uma projeção astral, mas ao mesmo tempo ela está acessando aí registros de memórias, né? Da parte aí, provavelmente, que está no campo mental dela, de uma, eu não diria nem de uma encarnação passada, mas de um período em que ela estava no período antes de reencarnar aqui na Terra. Então, ela traz aí um aspecto muito interessante, porque ela tinha noção que ia retornar aqui, as pessoas que estavam junto com ela, as pessoas queridas, também iam retornar, e ela trouxe o sentimento que ela teve naquela época, que foi aquele sentimento de saudade das pessoas queridas, das pessoas que estavam reencarnando aqui, e que ela provavelmente ia ficar um tempo sem ter esse contato com elas, né? E dá a entender aí que tinha um mentor junto com ela, meio que patrocinando, direcionando ela nessas lembranças. Em alguns aspectos, ele falou que ela não estava preparada ainda para lembrar. Então, em um ponto do relato, ela fala que o amigo dela, o mentor que estava patrocinando ali, ele disse que ela não estava preparada para lembrar tudo, porque provavelmente ia atrapalhar ali a questão da encarnação das propostas que ela veio aqui agora, e aí ela ia acabar se vinculando demais nessas memórias antigas e não ia conseguir desvencilhar de uma forma fácil. Então, a gente já alertou em alguns outros relatos, né, que essa questão da curiosidade, de rememoração, nem sempre ela é benéfica. Então, quando ela é patrocinada, quando ela está acontecendo naturalmente, então, às vezes, a pessoa já está preparada e aquilo vai ser útil. Agora, ficar forçando nem sempre é uma boa, né, nesses casos aí. Relato muito interessante. O que vocês acharam? Uma sigla, né? Para quem faz as técnicas de projeção astral, já conhece algumas siglas que é utilizada pelas pessoas que participam dessa prática, né? Ela colocou EV ali. Para quem está assistindo pela primeira vez, EV é o que quer dizer EV? O estado vibracional, né? O EV. Então, o estado vibracional é aquela condição onde você está na iminência de sair do corpo e, às vezes, quando você retorna para o corpo. Então, você sente como se tivesse uma corrente elétrica circulando. É a energia praticamente circulando muito forte e muito presente ali. Então, dá para fazer através de exercícios e, às vezes, ocorre naturalmente mesmo. Eu queria falar sobre a interface. Muitas pessoas, em projeção astral, visita o famoso nosso lar. Lógico, como é que fala, Fernando? Eu esqueci agora os vários tipos de nosso lar. As várias camadas, que só existem vários tipos de nosso lar, mas eu esqueci agora o nome do...
do Então, nosso termo. lar é uma colônia, né? Uma colônia espiritual. Então, ela está situada numa Plano. região, Plano. ela está situada numa dimensão mais próxima da Terra, que é praticamente o que eles chamam, os espíritos chamam de umbral, né? Então, é uma zona dimensional ali, mais densa, tudo muito próximo da Terra. Mas tem colônias em várias diferentes... Obrigada, não, eu queria era colônias. Isso. Então, existem várias colônias. E, às vezes não é nem nosso lar, propriamente dito, são outras colônias. E eu mesma já fui em algumas. Não sei se foi o nosso lar. Eu sei que eu fui em uma colônia. Qual? Sabe-se Deus. Se eu não me engano, o filme Nosso Lar fala isso, que ela falou de um ir um e ficar o outro, e causar essa dualidade de emoções, que deve ser a mesma dualidade que nós sentimos, nós espiritualistas sentimos. Quando alguém parte, a gente sente muita dor que perdeu a pessoa, mas ao mesmo tempo as pessoas que são mais espiritualizadas, ela tem um acalanto de saber que vai encontrar depois. Só que lá é o inverso, né? Lá as pessoas estão nascendo novamente e eles estão perdendo de ver essas pessoas com tanta frequência. Ou seja, é o inverso. O caminho você vai fazer sempre a volta, né? De idas e vindas. E outra coisa importante de relatar é que algumas pessoas fazem TVP, terapias de vidas passadas, para saber de suas vidas passadas. E não sei se foi a Lu que comentou lá no grupo que uma moça queria muito fazer. Me fale você, Lu, como terapeuta, porque não é muito indicado isso. A terapia de vidas passadas é uma prática muito comum. Viu? E ela só é indicada em casos que a pessoa, eu acredito nisso, né? Que a pessoa vai espontaneamente para esses lugares. Por quê? Isso pode despertar, pode gatilhar emoções, sentimentos, comportamentos que a pessoa não tinha até então. Né? Pode trazer algumas respostas? Pode, mas também pode não ser tão benéfico assim. Né? Se regressão fosse assim uma prática indicada para todo mundo, nós lembraríamos das nossas outras existências, sem precisar fazer técnica nenhuma, ou a maioria lembraria. E não é isso que acontece, né? A gente não lembra nem quando a gente nasceu, que dirá de outras vidas. Ninguém aqui lembra como nasceu, ninguém aqui lembra como cresceu no primeiro, segundo ano de vida, né? Exceto alguma condição neurológica que traz isso, mas é muito raro acontecer. Então, tem que ficar muito claro isso, a regressão de vidas passadas, ela não é indicada para todo mundo, ela dificilmente, eu acredito que ela seja dificilmente indicada, justamente por ela trazer alguns gatilhos que a pessoa não teria essa experiência se ela não tivesse sabido algumas coisas, né? Vivenciado algumas coisas na terapia de vidas passadas. Então, os casos em que terapia de vidas passadas são indicados são muito restritos, muito especiais, assim, porque nossos problemas a gente já não consegue resolver os problemas dessa vida, que dirá a gente pegar problemas de outras existências. Então, primeiro vamos concentrar aqui nessa vida, resolver aqui. Vamos focar aqui, né? É muito interessante a visão que ela trouxe da despedida, né? Como a Adriana falou, que lá é o inverso, lá as pessoas estão se despedindo porque elas vão nascer aqui. Mas as pessoas que falecem aqui, elas vão nascer em outro lugar também, elas vão voltar para outro lugar também. Quando a visão muda sobre a morte, a sensação de impotência, de revolta, ela dá uma amenizada, porque você entende que a pessoa está indo para outro lugar, está voltando para casa, né? Voltando para um lugar de onde ela já saiu em algum período da vida dela. E é muito interessante olhar por essa ótica, porque o período do luto que a gente vive aqui, no Ocidente principalmente, o Fernando vai poder falar muito bem sobre isso, porque ele é das terapias orientais, né? Os orientais têm uma outra visão da passagem do corpo físico, né, Fê? E nós, ocidentais, temos uma racionalidade tão desumana que quando a pessoa morre, parece que o mundo acabou em muitas situações, né? Para muitas pessoas. Então, ter um olhar um pouco diferenciado sobre isso ajuda no processo de luto. Todo mundo vai viver o luto, mas quando a gente tem um outro entendimento, o luto ele se torna menos dolorido. Então, exatamente, né, Lu? Eu acho que, assim, essa capacidade da gente lidar com o luto, de lidar com a perda das pessoas, ele é muito pessoal, né? Algumas culturas, algumas filosofias, elas nos auxiliam nesse processo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o próprio kardecismo, o espiritismo, né? O hinduísmo, o taoísmo, a gente tem vários tipos de filosofias, cada uma vai abordar de uma forma diferenciada, né? Mas, falando agora da projeção astral, né, que é um dos focos que a gente tem aqui, ela é uma das técnicas, ela é um dos conhecimentos que auxilia demais. Porque, assim, a partir do momento que a pessoa ela sai do corpo, ela percebe realmente, ela sai da questão da crença, de acreditar, e ela passa a ter certeza que a vida ela tem essa continuidade, né? Então, isso acaba auxiliando muito. Porém, isso é uma questão mental. A questão emocional, a pessoa vai ter que trabalhar. Nesse caso do relato, era o contrário.
é a questão do distanciamento, né? Então, ela está falando aí de uma colônia espiritual antes. Então, as pessoas, quando elas estão numa questão mais preparada, que ela está desencarnada e está numa colônia, então tem essa capacidade, tem essa oportunidade de fazer um planejamento, de se preparar para quando ela vai retornar. Então, é natural que, assim, nem sempre ela está voltando porque realmente ela quer. Ela volta porque precisa, entendeu? Então, a gente não tem, assim, o conhecimento ainda para entender quais são essas necessidades do nosso espírito, do nosso corpo energético, mas se a pessoa está retornando, é por uma questão de necessidade, muitas vezes. Pelos livros, poucos são aqueles que voltam por uma questão, assim, os espíritos mais iluminados, que estão no estágio mais avançado, por uma questão de auxílio, realmente. A maior parte vai porque precisa mesmo, né? E o restante, eu acho que uma grande maioria, acaba entrando naquela reencarnação compulsória. Então, ela entra no processo reencarnatório e nem às vezes está se dando conta disso por causa da condição dela que está meio anestesiada aí quando isso acontece. Você trouxe um ponto muito importante, a reencarnação compulsória, né? A gente lê em muitas literaturas que há disputa para ver quem vai encarnar, né? Existe um mito aí, ou não sei como a gente pode chamar isso. Então, pelo que você está trazendo para nós hoje, a maioria é uma reencarnação compulsória mesmo. Quando a gente fala maioria, Lu, é mais a gente tá fazendo uma análise pelo padrão, tá, de conhecimento, pelo padrão espiritual que a gente vai acompanhando das pessoas, tá? É difícil a gente falar, nossa... Não é uma, exatamente, não é uma verdade absoluta, óbvio. Visitar o nosso lar, para algumas pessoas, como o próprio Fernando falou, é tipo uma terapia, mas uma terapia indicada pelos mentores, né? Os mentores vão lá, traz a gente, leva lá para saber o ocorrido, e eles têm permissão para isso. A projeção astral, no tipo de voltar para algum espaço, alguma colônia, acontece muito, é muito comum em projeções astrais. E, claro, que geralmente não, 100% é amparo, né? Como o próprio Fernando já falou, por algum motivo que a gente tem que aprender. Por exemplo, quando eu mesmo tive no nosso lar, que eu não sei qual foi a colônia, eu queria voltar, muito voltar. Eu me lembro que eu estava sentada em um campo, e abaixo do campo tinha muitas flores, e eu olhava para a pessoa, não me lembro da fala, da lá é tão grande que parece que você é muito familiar de lá. Aí eu queria voltar, eu quero voltar. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, não está na hora de você voltar, não. Volte para onde você veio e quando quiser visitar, me fale. Mas foi um relato assim, impressionante, traz muita paz. Eu acredito que a pessoa que teve essa projeção, ela se sentiu totalmente em paz consigo mesma, porque a sensação que a gente volta é que é de pura paz, chega a arrepia aqui. É como a gente traz um êxtase lá. E pena que ela talvez tivesse um pouco em desequilíbrio, porque ela nesse retorno que ela teve, ela entrou na dualidade de raiva e amor ao mesmo tempo. Por algum motivo tem, né? E você viu que quando ela criou a raiva, ela baixou a vibração dela, ela automaticamente foi devolvida. É muito relatado isso no nosso lar, no filme de André Luiz, que quando ele baixava as vibrações, ele voltava para outro local. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês de novo. E se vocês passaram por isso, foram lá em nosso lar ou em outros lugares, passa aqui para comentar com a gente, continue mandando os relatos, e não esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever, é claro. E vamos lá, estou ansiosa para o próximo relato. Beijos, queijos e até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima.